Bom, vamos dar início, acho que já estamos todos aqui. Vamos dar início à nossa última mesa de debates da Semana de Jornada de Pesquisa e Extensão do CEFOR, Câmara dos Deputados, né? Essa é a nossa última mesa, o grande finale, a cereja do bolo, a mesa mais importante, mais robusta, por isso que ficou para o final, né? Eu quero dizer a todos que esse é um evento online, com transmissão em tempo real, que ficará gravado e disponível para todos depois na página do CEFOR. Tá? Eu peço a todos que, se possível, registrem a presença na plataforma e que façam as perguntas, eventuais perguntas, pelo WhatsApp. Essa mesa ela é composta por seis resumos de pesquisa, 6 apresentações, né? E eu vou falar aqui o nome dos trabalhos e as pessoas que vão defendê-los na sequência. Primeiro trabalho, o tema da mesa é Processos Políticos do Poder Legislativo, mesa 2, e os trabalhos são Detento Dória, a regulação do autofinanciamento no Brasil, corte de pesquisa 1950-2019, de autoria de Bruno Marx. O segundo trabalho é a composição da Comissão Permanente de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, de autoria de Bruno Rubiati e Ive Beatriz, será apresentado aqui por Ive Beatriz Fernandes. O terceiro trabalho é a delegação aos líderes partidários da Câmara dos Deputados, alterações regimentais de 2008 a 2022, de autoria de Ronaldo Quintanilha, e Nivaldo Júnior será representado pelo Quintanilha. O quarto, controle interno das normas regimentais na Câmara dos Deputados, considerações teóricas e propostas de aprimoramento, Arthur Balbani. Emendas do Senado às medidas provisórias, de Giovana Cotrim, Ricardo Barros e Rodrigo Ribeiro. A apresentação desse trabalho será feita por Rodrigo Ribeiro. E, finalmente, uso do regime de urgência pelos governadores do Rio Grande do Sul, 2003 a 2020, de Fernanda Dallagnol. A mesa será mediada por mim, Nivaldo, sou servidor da Câmara, e terá aqui a presença ilustre, o auxílio indispensável da Tatiana, nossa intérprete de Libras. Pois bem, gente, teremos, então, 10 minutos para que cada um apresente a sua pesquisa. Tenho certeza que serão boas apresentações, e eu passo a palavra nesse momento para Bruno Marques, que falará sobre Detento Dória, a regulação do autofinanciamento no Brasil. Com você a palavra, Bruno. Obrigado, então, boa tarde a todos e todas, né? Agradeço o aceite aqui do trabalho. Esse trabalho, ele é um capítulo da minha tese de doutorado que foi defendida agora no início do mês, né? Mas eu acho interessante, né, continuar essa discussão aqui. Bom, o trabalho, como o Nivaldo comentou, né, Detendo Dória, a regulação do autofinanciamento no Brasil, eu tentei fazer uma revisão da legislação sobre financiamento eleitoral no Brasil, e autofinanciamento em específico, né, desde o período lá, desde a década de 50 até 2019. Porque, né, o autofinanciamento ele aparece como um tema importante de regulação, ou seja, chama a atenção dos legisladores, das legisladoras, só a partir da proibição das eleições, das doações empresariais em 2015, e eu pontuo ali no texto, né, com a vitória de candidatos autofinanciados na eleição de 2016, em especial o João Dória. Então, duas hipóteses, né, sobre essa questão da regulação, né? A primeira eu já mencionei aqui, né, essa questão do incrementalismo da reforma do financiamento, tendo a ver com eventos, digamos assim, exógenos, né? Seja a proibição das doações de pessoas jurídicas e empresas, que eram os principais financiadores da política brasileira, seja a vitória de candidaturas autofinanciadas. E daí, em específico, analiso a reforma de 2019, que colocou um limite maior ao autofinanciamento, né, 10% do teto do total de recursos para o cargo, né, que foi finalmente aprovado em 2019, e tentei ver se o nível de autofinanciamento dos parlamentares impactava a decisão de ser ou não contrário a essa reforma. A gente tem um debate muito grande na ciência política sobre reformas eleitorais, né, especialmente reformas do sistema eleitoral,
Existe já uma literatura sobre o financiamento que tende a analisar, né, essas reformas sob dois formatos, né, ou abrir o sistema ou fechar o sistema, né, abrir a novos competidores, sejam candidatos, sejam partidos, seja fechar esse sistema a novos candidatos, novos partidos, enfim, né. No caso do financiamento, isso é parecido, né. Que eu, e no Brasil, até 2015, a gente não tem muita movimentação em torno de mudanças sobre o autofinanciamento. Na legislação da ditadura militar era proibido candidatos se autofinanciarem. Isso vai ser permitido a partir da década de 80, especialmente com a lei de eleições de 97. Mas não era uma preocupação para legisladores até esse período aí, 2015, 2017, né, com a proibição das doações de empresas e os resultados da eleição de 2018. Em 2017, então, vai ter uma primeira tentativa de regulação de até 7% do valor do teto para as campanhas proporcionais e até R$ 200 mil para campanhas majoritárias. Ambas as emendas elas foram aprovadas, ou seja, já após a eleição municipal de 2016, sem recursos de empresas, em que a gente teve a saliência dessas candidaturas autofinanciadas, talvez a principal delas, do João Dória, que é inclusive citado nominalmente nos debates na Câmara dos Deputados, tem uma primeira tentativa de limitação do uso dessa forma de financiamento, mas que após passar pela Câmara, após passar pelo Senado, acaba sendo vetado na presidência, e o veto é derrubado posteriormente, mas sem o prazo de 1 ano para valer como norma para as eleições de 2018. Então, em 2019, então 2018 não vale nenhuma regulação sobre o autofinanciamento. O autofinanciamento ainda está sendo regulado como o candidato poderia se financiar até 100% da campanha, né? Sem, daí não há uma clareza muito, não há uma clareza nesse aspecto, mas se é o mesmo critério de pessoas físicas, ou seja, 10% da renda do ano anterior, ou, né, o autofinanciamento não entra nesse quadro, né? Bom, em 2019, então, volta-se a discutir o tema, a apreciação foi realizada, a votação de uma emenda específica sobre o autofinanciamento foi aprovada também na Câmara dos Deputados, então limitando o autofinanciamento a 10% do teto, que é a legislação que vale hoje. Na discussão, e daí eu uso como material empírico, a discussão entre os parlamentares, bem como a votação específica da emenda número 2 do PL, a gente tem uma posição, né, a favor, digamos assim, da liberdade de se autofinanciar, que é uma posição exclusiva do Partido Novo, a favor, né, digamos assim, de uma igualdade maior na disputa eleitoral, né, que o autofinanciamento seria um uso indevido do poder econômico na disputa eleitoral, e a favor do texto original, que mantinha basicamente as coisas como estavam. No final, né, a gente tem basicamente duas posições de partidos de esquerda, de direita, centro-direita menores, né, que o Novo acaba mudando de posição, votando a favor da emenda, ou seja, a favor da restrição do autofinanciamento. Então, eu utilizei uma regressão logística binária para ver se a probabilidade de votar contra a limitação, ou seja, a favor da reforma, era menor quanto mais o candidato, então, parlamentar, se autofinanciava, né? E esse resultado ele não é estatisticamente significativo, né? Apesar da gente ver ali, quanto mais o candidato se autofinancia, menor a probabilidade dele ser contra a regulação do autofinanciamento, esse resultado não é estatisticamente significativo, que é estatisticamente significativo, como a literatura já aponta sobre o legislativo brasileiro, né, é a orientação partidária, a orientação do líder partidário. Então, né, a gente vê uma divisão na discussão, mais ou menos ideológica, né, quando há discussão sobre o autofinanciamento. Agora, quando a gente vai para a votação, né, o que importa, né, de fato, é a orientação do partido. Então, a minha segunda hipótese, digamos assim, não se sustenta, né, nos dados empíricos, mas a primeira sim, né, porque a gente pode ver que até
2000, proibição das doações empresariais em 2015, eleição de candidatos autofinanciados, aí simbolizado, né, pelo João Dória em 2016, que era uma eleição sem tantos recursos, então ter recursos próprios era um diferencial competitivo, né? A gente vê que os legisladores e legisladoras começaram a prestar mais atenção nesse tema, né? Então é uma questão da gente pensar também contrafactualmente, né? Será que se não houvessem essas candidaturas, a gente teria uma iniciativa legislativa nessa temática, né? Provavelmente não naquele momento, mas depois de 2018 a gente tem mais casos de candidaturas autofinanciadas, então provavelmente esse debate voltaria, né? Voltaria à tona. Mas é isso, gente, muito obrigado, né? E os dados também vão ficar disponíveis publicamente posteriormente, quem quiser, então, entrar em contato depois. Muito obrigado. Espero que tenha cumprido o tempo. Está sem o microfone, Nivaldo. Nós que agradecemos, Bruno. Ainda lhe restavam 2 minutos, a gente agradece a observação do tempo. E a sua pesquisa é deveras interessante. Veja que o sistema ele se autorregula, né? Criar o financiamento exclusivamente público e o autofinanciamento, né? E o autofinanciamento, como você demonstrou aí, ele cresceu na campanha do Dória, né? Cresceu de importância e de volume. E aí o sistema se autorregula de novo e traz uma limitação. E veja que o fundão eleitoral agora já está em cerca de 5 bilhões, porque houve, sem uma espécie de transição mais amena, houve a mudança do tipo de financiamento e pegaram os candidatos sem um preparo anterior. Muito interessante a sua pesquisa. Eu passo a palavra agora para Ive Beatriz. Ive Beatriz já está aqui conosco. Ive Beatriz vai nos falar acerca da composição da Comissão Permanente de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal Brasileiro. Ive, a palavra está com você. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Me chamo Ive Beatriz Santos Fernandes, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará. Esse trabalho ele foi desenvolvido em coautoria com o professor Dr. Bruno de Castro Rubiati, e ele tem como título a composição da Comissão Permanente de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal Brasileiro. Como introdução, eu trago aqui um pouco da perspectiva sobre o bicameralismo, né, onde, de acordo com Araújo, a gente tem o bicameralismo como aquele em que as leis são produzidas mediante a deliberação de duas câmaras distintas e autônomas, o que acaba ocasionando um dos objetivos principais do sistema bicameral, sendo este uma atuação pensada, revisada e não mal planejada ou passiva, e que coopera justamente com a pluralidade de interesses e favorece a representação democrática, o combate aos abusos políticos, a tirania e a corrupção, né? Além de que acaba tendo como uma perspectiva o controle mútuo entre as duas casas. Aqui também a gente tem justamente o bicameralismo brasileiro, que é conceituado, intitulado como forte, já que ele tem como uma grande representação a alta simetria entre os poderes legislativos das câmaras e a incongruência. Dessa forma, o que acontece? A gente possui diferentes formas de seleção dos membros para cada casa. Sendo assim, ambas as casas são de perspectivas importantíssimas, né, de alta relevância para que a gente continue fazendo pesquisas e tudo mais. Aqui eu trago justamente a importância do sistema de comissões e o Senado Federal do Brasil, que foram colocados, né, em segundo plano nas análises sobre o legislativo brasileiro ao longo dos anos, perspectiva essa que vem sendo alterada, já que os estudos recentes eles apontam que as comissões elas exercem um papel chave na análise das propostas legislativas e que a tomada de decisão final das comissões ela vem crescendo no decorrer das primeiras décadas do século XXI. Como objetivo principal do trabalho, eu trago 3 questões. A primeira é fazer uma análise do perfil sociopolítico desses parlamentares que integram a Comissão de Serviços de Infraestrutura da ACI, do Senado Federal, no recorte temporal de 2003 a 2018, e indicar se há um padrão de seleção desses membros, contribuindo justamente com a agenda de estudos, né, do sistema de comissões do Senado Federal.
Como metodologia, foi realizada uma coleta e análise de dados sobre a Comissão de Serviços de Infraestrutura no site do Senado Federal na área destinadas à biografia desses parlamentares e nos relatórios anuais da presidência, e para análise das coalizões foi usado a área do SEBRAP. Com isso foi possível definir os aspectos partidários e de coalizão, onde a gente consegue apresentar informações sobre os partidos desses senadores e o pertencimento ou não à coalizão. Também foi possível colocar a vertente seniority e expertise, o que inclui os dados sobre o tempo do parlamentar na CI, atuação política prévia e número de frequência de mandatos desses senadores. E aqui é importante também frisar que a análise é limitada aos membros titulares que atuaram na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Como resultado, primeiro eu trago a distribuição partidária e o pertencimento à coalizão, né? E primeiramente, falando sobre a ocupação das cadeiras, a gente percebe uma heterogeneidade grande, né, de partidos na ocupação da CI, porém a gente também percebe que há influência de 4 partidos ocupando a comissão. O MDB e PMDB é um partido que se mantém ali em primeiro lugar em todas as legislaturas a qual analisamos, e PSDB, DEM, PFL e PT, eles mantêm ali uma variação nessa participação dessas cadeiras. A ocupação de cadeiras pela coalizão, a gente percebe um interesse muito grande de todas as coalizões, dentro de todas as legislaturas, isso porque a maior parte mantém ali mais de 50% ou 50%, essa variação ela só, de fato, diminui o que a gente espera, né, quando há uma quebra, uma diminuição ali da base de governo na mudança de governo, né, e claro, e também no período de impeachment da presidenta Dilma, ali onde a gente mantém os 50%. Quando a gente fala dos partidos dos presidentes e dos vice-presidentes, a gente percebe primeiramente que o DEM-PFL, apesar de não fazer parte da base de apoio na maior parte do tempo das legislaturas analisadas, a gente percebe uma maior participação dele dentro do cargo da comissão como presidente, e a gente tem 4 partidos na presidência da comissão. Tem PFL, MDB, PMDB, PSDB e PTB. Já na vice-presidência, a gente percebe uma maior participação de partidos, sendo esses 7 partidos, e também a inclusão do partido do executivo dentro da vice-presidência, mas não na presidência, no caso é o PT. Aqui eu trago falando um pouco sobre a expertise na comissão, um pouco da distribuição dos parlamentares por tempo anos. A gente percebe aqui que esses parlamentares eles geralmente ficam de 2 a 3 anos, a maior quantidade, né? No caso, 37,1% deles mantém-se 2 anos apenas na comissão, e 13,7% desses, 13. O tipo de mandato no Senado, a gente percebe uma maior quantidade desses titulares dentro da comissão, mas a gente também percebe ali uma maior quantidade de suplentes também. O número de mandatos no Senado Federal, a gente percebe que a maior parte desses senadores estão no primeiro mandato, com 91,3% sendo o maior quantitativo ali entre 2007 e 2010. Na experiência prévia desses senadores, apesar deles não se manterem na comissão e a maior parte deles estarem no primeiro mandato do Senado, isso não significa que eles não possuem experiência política, já que, como esses dados mostram, a gente vê que a maior parte deles já tiveram experiências em ambas as casas. Quando a gente fala das profissões, a gente percebe que a maior parte desses senadores são empresários, advogados, professores e engenheiros, e o maior quantitativo são empresários. E quando eu falo das características sociodemográficas, a análise ela traz os resultados que apontam que a maior parte desses senadores são do Norte ou Nordeste, né, são o maior quantitativo desses parlamentares. A distribuição por gêneros, a gente percebe, apesar da gente ter na literatura, apesar da gente ter os resultados que apontam uma maior participação dessas mulheres, na CI a gente percebe um quantitativo ainda mínimo dessas mulheres, com maior quantidade de homens, e esses homens geralmente possuem de 50 a 59 anos. E a escolaridade deles em ensino superior, a maior parte deles possuem ensino superior. Um detalhe importante é que apenas uma mulher fez parte da presidência da comissão de todas as legislaturas analisadas.
Em considerações finais, eu trago aqui que, de forma, a gente evidencia que o cargo de titularidade ele foi ocupado 416 vezes por senadores de 14 partidos. Dentre esses partidos, a gente tem 4 partidos específicos, e já nas análises sobre os mandatos desses senadores, a gente pode perceber que há um baixo tempo de permanência deles, ou seja, a CI ela não está sendo um espaço para desenvolvimento de expertise endógena, pois a grande maioria dos parlamentares eles permanecem entre 2 a 3 anos na comissão. Dessa forma, a gente pode dizer que há um tempo limitado para que ocorresse um melhor desenvolvimento sobre o conhecimento da temática trabalhada na comissão, para que assim a gente pudesse desenvolver expertise. Assim, a gente pode dizer que há uma prática de fluxo de entrada e de saída dos senadores, em decorrência de interesses dos partidos. Isto é, a comissão está sendo utilizada como meio de estratégias de interesses. Além disso, a gente pode concluir que os parlamentares membros da comissão possuem baixo tempo de mandato no Senado, mas não são neófitos na política, ou seja, os líderes partidários consideram a experiência política do parlamentar no momento de indicação à CI. É isso, muito obrigada. Ive, você nos brindou com uma apresentação, apesar de sucinta, por causa do nosso tempo curto, mas muito profunda. É uma gratidão ter estudos acerca do Senado. Durante muito tempo, o Legislativo foi analisado apenas olhando-se para a Câmara e seus atores, né? Então, a sua pesquisa contribui bastante, e eu quero dizer para você que aqui na mesa nós temos a Giovana, o Ricardo Barros e o Rodrigo, que vão apresentar daqui a pouco, que também são estudiosos do Senado. O Rodrigo, inclusive, é secretário de comissão. Se você quiser aí no chat pedir o contato dele, ele tem, com certeza, contribuições à sua pesquisa, viu? Parabéns. Eu quero só dizer ao nosso público que tem um QR Code aqui no canto inferior da tela, que vocês podem fazer perguntas pelo WhatsApp, clicando nesse QR Code, tá bom? Agora eu vou passar a palavra ao Ronaldo Quintanilha, que vai nos brindar com a sua explanação acerca da pesquisa A Delegação dos Líderes Partidários na Câmara dos Deputados, alterações regimentais de 2008 a 2022. Quintanilha, a palavra com você. Opa. Então, boa tarde a todos. Agradecer aí ao CEFOR, agradecer aí a presença aí do moderador, Nivaldo, aos demais colegas, a toda a equipe técnica aí que possibilita estarmos aqui juntos e, ao mesmo tempo, né, distantes um do outro, né? Estou muito contente de estar mais uma vez aqui no evento da nossa jornada. Eu acho que eu já estou na 4ª jornada aí como autor, e a gente vê cada vez mais a relevância desse trabalho desenvolvido aí no CEFOR, que essa jornada agora trata, né, esse seminário da educação legislativa, né? O quanto isso é importante, né? Você ter a educação legislativa, que é uma educação específica, mas sabemos que no Brasil são mais de 5.000 municípios, cada um com a sua Câmara de Vereadores, tem as unidades federativas com as suas assembleias, então tem muitos aí assessores, servidores que estão trabalhando nessas casas legislativas. Eu lembro que no evento passado, a parceria foi com a NB, também foi muito legal, e no anterior eu tive a oportunidade de apresentar um pedacinho lá, um extrato do meu mestrado esse, concluído na Câmara dos Deputados, né? Não sei se o pessoal conhece, mas a Câmara tem um mestrado profissional, inclusive o professor Nivaldo estava na minha banca, né? Na minha banca da dissertação do mestrado, e o mestrado que essa semana, até durante o nosso evento aqui, os professores André, Braga e Fabiano falaram aí dos 10 anos do mestrado. O mestrado obteve agora a nota máxima, né, dentro da sua categoria de mestrado profissional, e ficamos muito felizes de poder fazer parte, né, de contribuir um pouquinho com isso, e, lógico, parabenizar o professor Nelson, que é o diretor do CEFOR, na pessoa dele, parabenizar todos os integrantes do CEFOR, colaboradores, que a gente sabe que é um trabalho muito árduo, né, profícuo, que está dando resultados, porque o mestrado é um recém-nascido, né, 10 anos, tem muito ainda
crescer e contribuir. Sobre a pesquisa, ela trata da delegação legislativa. Geralmente ouvimos falar de delegação no Poder Executivo, quando o presidente vai montar a sua coalizão, né, dentro do presidencialismo de coalizão, o presidente-chefe do Executivo vai montar a sua coalizão, ele vai fazer ali a distribuição de poder, vai fazer a delegação. O exemplo maior são os cargos de ministro, mas isso ocorre também dentro do Poder Legislativo. Essa ideia de estudar isso, essa delegação dentro das casas legislativas para os líderes partidários, essa ideia não é minha, nem do meu colega de parceria aí na pesquisa, que é o moderador, né? Até brinquei com ele, né, Nivaldo? Você vai ser um auto moderador, né? O Nivaldo, nós dois juntos, eu fico muito contente de estar fazendo essa pesquisa com ele, a experiência que ele tem, já foi secretário de comissão, é o secretário atual de uma comissão muito importante lá na Câmara, e é bom a gente estar trocando experiência e podendo, de alguma forma, fazer reflexões sobre o funcionamento da Câmara, né? Então, essa ideia não é nossa, essa ideia é da professora Geralda Miranda, que escreveu um texto, ela é da UFMG, né? Ela escreveu um texto em 2008, onde ela comparou a Câmara e o Senado. Nós restringimos a nossa pesquisa apenas para a Câmara. Revisitando esse texto dela de 2008, para trazer, atualizá-lo, né, até 2022. Né? Então, são mais de 10 anos que se passaram. Achamos muito interessante aí trazer as novas resoluções que foram publicadas nesse período e como que elas impactaram os achados da pesquisa da professora lá atrás. Então, uma das conclusões dela foi que o líder partidário, ele centraliza, né? Ele centraliza o poder dentro do dia a dia da Câmara, né? E do Senado também, que era a pesquisa dela envolvia os dois, mas dentro da Câmara. E a nossa ideia é ver se essas resoluções que surgiram posteriormente mantiveram, né? De que forma elas impactaram essa centralidade de poder do líder partidário. E aí ela usou algumas variáveis, mantivemos essas variáveis. Então, por exemplo, o líder, qual é o poder dele na indicação para alguns cargos chaves dentro da Câmara? Mas aí ela não considerou só o líder, também incluiu aí o presidente da Câmara, o colégio de líderes, o próprio parlamentar, o deputado, né, no caso da Câmara, e foi comparando para ver quem que tinha ali a prerrogativa de fazer aquela indicação ou não para aquele cargo. Então, indicação de cargo, criação de órgãos, prerrogativa na parte legislativa de intervenção durante a sessão, apresentação de requerimento de urgência, de destaque, contestação ou recurso para alguma decisão que foi indeferida, e também, no final, a oportunidade de falar, né, que o parlamento, né, nós que estamos lá no dia a dia, eu sou servidor da Câmara, então e trabalha numa liderança partidária, você sabe o quanto é importante para o parlamentar poder usufruir um pouquinho, né, um pouquinho que seja do microfone. Apesar que hoje sabemos aí que nos últimos 5 anos esse plenário ele se expandiu, né, foi para as redes sociais, nas mídias, né, mas ainda é muito importante e eles disputam esse espaço de tempo. E o líder daquele partido ele vai fazer a gestão, né, dessa oportunidade de falar ou não. Ele tem essa prerrogativa. Então, o líder, nesse período, ele manteve a sua centralidade, né, como a função aí de diminuir o custo de transação no interior do processo legislativo e maximizar as preferências, né, que existem dentro daquele grupo. O líder manteve ou não? Assim, o resumo que nós apresentamos, a gente já conseguiu avançar bastante assim na pesquisa, né? Acreditamos que até o final do ano será possível ter um texto aí para poder submeter, um texto mais aprofundado, né? Mas, pelo que a gente vê, o líder manteve esse poder dele durante esse período, só que houve muita concorrência, né? É diferente você ser líder entre 20 líderes e ser líder dentro de um grupo de 30 líderes, né? Foi o que aconteceu com
o aumento de partidos dentro da Câmara, o Colégio de Líderes, que é um órgão da Câmara, né? O Senado não tem essa figura do colégio dentro do regimento, né? A Câmara tem o Colégio de Líderes. Então, aquele colégio, ele inflou, né? Então, o líder teve uma concorrência interna entre o próprio líder, né? E, além disso, a gente conseguiu já observar que o presidente da Câmara, ele se fortaleceu nesse período, né? O cargo de presidente. A professora Geralda Miranda encontrou ali no quadro que ela monta 13 cargos indicados. Então, ouvidoria parlamentar, procuradoria, que eram cargos que estavam dentro do portfólio do presidente para ele distribuir e montar com ele um grupo de apoio, né? Essa tabela, esse quadro nosso já está com 23 linhas, né? Então, ou seja, houve a criação de outros 10 cargos. Secretário da Juventude, cargos que antes eram ocupados por servidores na Câmara, 2 secretarias, passaram a ser ocupados por agentes políticos. E de indicação do presidente da casa. Então, houve um fortalecimento aí do presidente da Câmara, a gente ainda está concluindo. Então, olhando para o trabalho da professora Geralda Miranda, né, fazendo analogia com uma casa, por exemplo, o trabalho tinha bases bem construídas, né, os alicerces, a casa estava ali. Então, o que a gente podia contribuir? A nossa ideia era atualizar, né, essa fachada dessa casa, trazendo todas as resoluções que foram publicadas nesse período, e incluir aí uma teoria na base de referencial que ela utilizou, né, que ela considerou só as instituições formais, a instituição, não só Câmara, instituição, regimento interno, né? E nós incluímos aí um ingrediente a mais, né, que são as instituições informais, né? E claro que a nossa ideia é tentar manter a qualidade e a competência que a professora teve na pesquisa dela, tentarmos também manter no nosso pesquisa. Então, as instituições informais, e o tempo é curto, mas a gente considera, tem uma longa teoria sobre instituições formais, e eu indico a tese de doutorado do professor Nivaldo, lá um capítulo inteiro tratando das instituições informais. A gente vai ver que na Câmara, não só o regimento ali importa, né? Sabemos que os acordos e as decisões que são feitas, interpretações, elas também influenciam. Então, essas instituições, de que forma elas impactaram nas prerrogativas desses atores chaves? É uma pergunta que nós fizemos, né? Qual é o impacto? Em que medida essas instituições impactaram nas prerrogativas de criação de cargo ou do portfólio de negociação desses atores chaves? E a outra pergunta-chave, já estou encerrando, né? A outra pergunta formulada por nós para buscar as conclusões é que o fracionamento, né, partidário, na criação de muitos partidos, o quanto isso influenciou nessa dinâmica da criação da atualização do regimento nesse período, né? Ou da criação de novos cargos dentro da estrutura da Câmara, o quanto isso influenciou. Lá em 2008, na Câmara estava com 20 partidos, né? E agora, no início da atual legislatura, eram 30 partidos dentro da Câmara. Então, e olha que agora, com a cláusula de barreira e o financiamento que o colega já falou no início, né, o Bruno aí apresentou o trabalho dele, o financiamento, né, o financiamento público, isso reforçou ainda mais os partidos, e com a cláusula de barreira, parece que há uma tendência da diminuição, né, desse fracionamento. Será que isso vai impactar na constituição da dinâmica do interior da Câmara? Então, é esse o trabalho, né? As regras importam, mas, na verdade, as instituições importam, né? Porque as instituições estão inseridas num contexto em que elas são dinâmicas, né? Tanto as instituições formais quanto as instituições informais. Elas moldam e podem ser moldadas, né, pelos atores. Então, o contexto que elas estão, as interações que elas fazem, as ações, não podemos olhar para as instituições de forma estática, né? É isso aí, a ideia da pesquisa é essa, ela está em andamento ainda. Muito obrigado, e qualquer dúvida aí a gente está à disposição para trocar ideia. E parabéns aí aos colegas também, trabalhos muito interessantes aí. Valeu, Nivaldo, contigo aí. Obrigado, Quintanilha.
Primeiro, quero dizer que o trabalho, 99,99% é da lavra da mente brilhante do Ronaldo Quintanilha, né? Depois, quero dizer que ele dialoga não só com o trabalho do Bruno, mas também com o trabalho da Ivy Beatriz, porque fala de instituições, da sua consolidação, da sua força, né? E interessante a conclusão que o Ronaldo chega ao final, de que com o esfacelamento das instituições, dos órgãos, intracâmara, com o aumento dos órgãos, com alta fragmentação partidária, o presidente da Câmara ele reforça, né, o seu poder, o seu centralismo. E isso porque o Ronaldo não analisou a força que o presidente da Câmara e também o presidente do Senado, né, ganharam, que esses presidentes ganharam com o orçamento, com as emendas de relator, né? Se colocarmos isso na conta, veremos que o presidente, os últimos 2 presidentes da Câmara e também os do Senado, enfecharam em suas mãos alto poder, né? Concentraram bastante poder. Bom, muito obrigado. Eu volto a informar ao nosso público que existe aqui um QR Code, aponte o celular para ele, façam as perguntas, interajam conosco. Eu vou passar a palavra agora para o Arthur Balbani nos falar sobre o controle interno das normas regimentais da Câmara dos Deputados, considerações teóricas e propostas de aprimoramento. Arthur, quando você estiver preparado, a palavra está com você. Obrigado, Nivaldo. Um prazer muito grande estar aqui. Acho que todos os que estudam o regimento interno, os que são apaixonados pelo tema, sempre quiseram estar aqui presentes nesse seminário, nessa jornada de pesquisa e extensão da Câmara, que é tão importante para difundir o conhecimento do processo legislativo, que é uma área que, infelizmente, nas faculdades ela ainda é muito incipiente, mas que ela tem um campo muito promissor para crescer. Meu trabalho, que é fruto do meu TCC na Faculdade de Direito, que eu continuei a desenvolver no âmbito do meu mestrado, é sobre controle interno das normas regimentais. Então, eu trago aqui algumas considerações e propostas de aprimoramento. E o recorte específico que eu fiz para essa pesquisa foi em virtude da entrada em vigor do tema 1120 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Quando eu escrevi o meu TCC em 2019, ainda essa tese não tinha sido ainda tomada pelo Supremo, mas já se tinha um debate muito grande se cabia ou não o controle jurisdicional das normas do regimento interno. Supremo Tribunal Federal, a tese transcrita no slide, entendeu que não cabe, né, o controle jurisdicional feito de maneira preventiva através da impetração de mandado de segurança contra normas regimentais. Isso afastou grande parte das discussões teóricas que até então se tinham, que eram no sentido de, para alguns autores, defender o cabimento de um controle jurisdicional preventivo na medida em que isso visaria garantir um direito ao devido processo legislativo, que teria, segundo alguns autores, eu me filio a essa posição, uma estatura constitucional. Não seria um direito expresso, mas seria deduzível da Constituição Federal. Com a decisão do Supremo, em sede de repercussão geral, o panorama mudou. Passou a ser vedado esse controle feito de maneira preventiva. O Supremo já tinha essa tese, ele apenas formalizou através da repercussão geral. Mas isso desencadeou um outro problema de pesquisa, que é o que eu passei a estudar no mestrado. Tudo bem, temos uma vedação ao controle preventivo jurisdicional, então precisamos fortalecer o controle preventivo feito pela própria Casa Legislativa. E isso traz muitos debates. Muitas vezes, e a percepção que se tem, socialmente falando, é que você teria mecanismos insuficientes ou muito frágeis para controlar a regimentalidade do processo legislativo, justamente porque você tem no processo legislativo a primazia de alguns princípios políticos e não necessariamente jurídicos. Então, a supremacia da maioria seria um deles. Você teria uma força muito grande do presidente da Casa Legislativa em interpretar o regimento, e aliado à supremacia da maioria, você poderia, através dessa união de forças, tolher o direito das minorias de ter um devido processo legislativo respeitado e de ter mecanismos efetivos de controle. Então, minha hipótese foi, partindo dessa constatação de que você teria uma aparente situação de insuficiência, analisar os mecanismos que existem no âmbito da Câmara dos Deputados.
E aí eu escolhi especificamente a Câmara dos Deputados porque tanto na minha iniciação científica que eu fiz na graduação, quanto no TCC, eu optei sempre por focar muito a Câmara dos Deputados. Acabou sendo um locus maior de estudo, então acabou sendo o recorte feito, sem prejuízo que as mesmas conclusões possam se estender às outras casas legislativas, porque as conclusões e os mecanismos são muito parecidos. Então, além de uma revisão bibliográfica que foi feita para analisar exatamente quais os mecanismos existentes, o que existe no exterior parecido, o que pode ser aprimorado, o que não pode ser aprimorado, teoricamente considerando, especificamente para a pesquisa que eu apresento agora, foi escolhido analisar questões de ordem e a resposta dadas a essas questões de ordem. Por que a escolha das questões de ordem? Porque são um mecanismo de controle regimental mais direto que você tem. Geralmente são questões feitas em sede de debates, em sede de questionamento, em sede de processos antecedendo votações ao presidente da Câmara dos Deputados sobre a interpretação do regimento. Pode também ser feitas a presidente de comissão, também sobre questões regimentais, mas são elas que acabam norteando toda a interpretação que se tem. Não havendo mais uma interpretação vinda do judiciário, pois vedado em sede de repercussão geral, passa-se a ter uma interpretação exclusivamente da Casa Legislativa, exclusivamente do presidente. Então, a resposta às questões de ordem acabam sendo o mecanismo mais importante de interpretação do regimento interno, o mecanismo norteador. E, para analisá-las, não só as respostas foram analisadas, mas os recursos interpostos à Comissão de Constituição e Justiça, que seriam um mecanismo de controle existente. Em havendo discordância, cabe recurso. E em cabendo recurso, teria que haver seria, em tese, possível analisar se esse recurso se prestaria a uma função de controle ou se seria um mecanismo meramente formal. Os dados estatísticos mostram que, infelizmente, os recursos à Comissão de Constituição e Justiça são, muitas vezes, um mecanismo meramente formal, mas que não possui um caráter concreto de controle. Verificando os dados, é possível ver que pouquíssimos recursos são efetivamente apreciados pela Comissão de Constituição e Justiça, um número que chega a ser de 4% do total de recursos interpostos. Muitas vezes são arquivados sem sequer terem parecer ao longo da legislatura. Então, os dados, por exemplo, pegando as 3 últimas legislaturas, você teve em 2011 a 2014, 59 recursos, 57 arquivados sem parecer. 2015 a 2018, 89 recursos interpostos, 80 apresentados, 80 arquivados sem parecer. Com um número que em 2015 a 2018 você teve 3 recursos aprovados, 2011 a 2014 você teve 1 recurso provido, e 2019 a 2022, a atual legislatura, você não teve nenhum recurso que foi provido pela Comissão de Constituição e Justiça. Ainda que tenha um número muito reduzido por conta da pandemia de Covid-19, foram só 16 ao total, todos ainda pendentes de apreciação. Mas, por conta da suspensão dos trabalhos das comissões, você teve um prejuízo a essa questão dos recursos. Mas mostra que você teve um número muito reduzido de recursos providos e um número que também é diminuto na questão de recursos com parecer. Vejam que o problema não é eu não ter um provimento do recurso pela comissão, mas sim a falta de apreciação do recurso pela comissão. Isso mostra que você tem um defeito no controle interno. Você tem uma lacuna que precisa ser superada para garantir o devido processo legislativo, já que a outra via existente, que era o judiciário, ela não é mais possível. Então, há algumas propostas de melhoria do cenário. Poderiam ser criados enunciados sumulares legislativos, com quórum próprio para aprovação. No meu trabalho surgiu um quórum de 2/3, né, na linha do que a súmula vinculante tem no Supremo. Pode até ser mesmo um enunciado sumular com maioria qualificada dos parlamentares, na linha do que você tem numa repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, mas seria importante ter esse enunciado sumular para se ter uma maior segurança jurídica. Você tem positivado qual é o entendimento da casa sobre aquele assunto. Para haver uma modificação daquele entendimento, daquela interpretação de uma norma controvertida do regimento, seria necessário um procedimento formal de mudança. Isso já traria maior segurança jurídica, maior estabilidade interpretativa. Uma segunda opção seria dotar o recurso interposto à Comissão de Constituição e Justiça de efeito suspensivo,
mediante subscrição por um quórum determinado de parlamentares. Um trabalho propõe um quórum de 20% dos membros da Casa Legislativa. Justamente como você possui no processo civil alguns recursos dotados de efeito suspensivo automático. E o que seria esse efeito suspensivo no processo legislativo? Até eu ter uma resposta de uma norma regimental controvertida que seja essencial para o deslinde do processo legislativo, do trâmite daquela norma específica, o processo não poderia seguir adiante. O que ensejaria tanto uma resposta da Comissão de Constituição e Justiça, quanto não só uma resposta qualitativa, como uma resposta célere, trazendo também maior segurança jurídica, porque eu teria uma interpretação definitiva que não é unilateral do presidente, mas sim da comissão. E, por fim, eu proponho também a questão de uma aplicação do princípio da unidade da legislatura, que rege o processo legislativo, às interpretações em questão de ordem, justamente para evitar o que você verifica em vários casos na Câmara, que dentro da mesma legislatura, às vezes, inclusive, na mesma gestão do mesmo presidente, a mesma pergunta, mesma questão de ordem é feita em mais de uma ocasião e ela possui respostas distintas. Isso no meu trabalho eu consegui levantar casos em que você tem, inclusive, mudanças significativas no processo legislativo, porque a interpretação é distinta por uma questão de conveniência no processo legislativo. Em um caso que era de menor importância, não tinha tanta relevância, se deu uma interpretação mais estrita ao regimento, mas em outro caso, que você tinha uma pressão muitas vezes externa, uma pressão muitas vezes do governo, da sociedade civil, se flexibilizou o processo legislativo em outra questão de ordem, se modificou o entendimento anterior e isso causa insegurança jurídica. Pois da mesma forma que você pode trazer isso para um caso em que você tem uma pressão, em que você teria uma mudança legítima no processo legislativo, isso pode ser feito para o sentido contrário, em que a mudança desvirtua o que o regimento traz, que é justamente para que serve o regimento? Trazer segurança jurídica e garantir o devido processo legislativo aos parlamentares. Era isso que eu tinha para expor no meu trabalho. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a possibilidade de participar e fico à disposição para eventuais questionamentos. Arthur, o seu trabalho é delicioso. É uma pesquisa boa de ler, de um tema muito interessante, né? Essa pesquisa dialoga diretamente com o trabalho anterior apresentado pelo Quintanilha. A gente está falando aqui de delegação, né? Os parlamentares e os líderes delegam ao presidente da Câmara a tomada de decisão, mais do que a tomada de decisão, os limites do regimento, até onde ele pode ir, como ele é aplicado, né? Dialoga também com minha tese de doutorado. Procure na rede depois, só que eu fiz não no direito, mas na ciência política. A gente usa termos um pouco diferentes, né? A gente diz que há uma fraca institucionalização das regras, né? Lá eu analisei 20 anos de aplicação de regras às medidas provisórias, e ali a gente verificou justamente isso, que vai muito ao sabor das conjunturas políticas, um pouco até de casuísmo, né? A questão de interpretação das questões de ordem. Se você for continuar na sua pesquisa, se essa pesquisa não foi só para o seu TCC, mas for para você continuar, eu teria prazer em conversar com você acerca desse tema. E teria até alguns livros para te indicar. Oswaldo Ferreira, ex-assessor do PMDB, ele tem um livro publicado pela Fundação Ulisses Guimarães, em que ele conta alguns causos, né? E ali ele diz que essas questões de ordem, às vezes a resposta surge antes mesmo da pergunta, e elas não servem só para interpretar normas regimentais. Não, elas servem justamente para dizer para onde a compilação, a organização ali majoritária quer que o parlamento caminhe, né? E eu deixaria até uma pergunta para você e para o Quintanilha, né? Como que vocês enxergam isso em termos de delegação mesmo, se vocês acreditam nessa coisa que eu levantei, que isso é uma delegação dos parlamentares para o presidente, e por que ocorre essa delegação? Por que se abre mão da prerrogativa de brigar por uma aplicação mais ao pé da letra? Eu deixo aqui esse questionamento, então, para, de repente, você e o Quintanilha discutirem
após na nossa fase de debates. Bom, eu vou passar a palavra agora para Rodrigo Ribeiro, Rodrigo Bedtrichuk Ribeiro, né? O Rodrigo vai falar sobre emendas do Senado às medidas provisórias, e Arthur, o Rodrigo usa um marco teórico, também é útil para a sua pesquisa, seria bom conversar com o Rodrigo também depois, viu? Rodrigo, assim que você estiver disponível, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, cumprimento nosso brilhante moderador, né, nosso grande referência aí em estudos sobre o parlamento, o Nivaldo, e também a todos os participantes da mesa, né. A pesquisa foi desenvolvida por mim, pelo Ricardo e pela Giovana, está em andamento ainda, e nós analisamos as emendas do Senado às medidas provisórias. Bom, antes de entrar no assunto, a gente debate a questão do bicameralismo, né? Por que é necessário a gente ter um parlamento com duas casas, né? Essa questão vai e volta na literatura e até no senso comum mesmo, e a gente teve recentemente o caso do Chile, né? A Constituição do Chile, recentemente elaborada e rejeitada pela população, previa a extinção do Senado, né? Então voltar para um legislativo com uma casa só. E essa questão traz de novo o debate sobre o bicameralismo, por que ele deve ser adotado, qual é a sua razão de ser, quais são as suas falhas, né, as suas potencialidades. Então, a literatura ela costuma dividir as razões para se adotar um arranjo bicameral em dois tipos, né? Um argumento de eficiência e o outro argumento político, né? O argumento de eficiência diz o seguinte, né? Se a gente tem um parlamento dividido em duas casas, a gente permite um melhor aprimoramento da legislação. A gente tem uma legislação escrita de uma forma mais moderada, né? Sem os arroubos de uma casa popular. A gente tem um sistema para descobrir erros posteriormente, né, à redação das leis. Então, esse argumento de eficiência vai nesse sentido, né? A segunda casa, ela traria esse aprimoramento da legislação. Não à toa, né, os parlamentares que irão compor essa segunda casa, a Câmara Alta do Parlamento, teriam requisitos distintos para compor, por exemplo, a idade, né, uma idade maior, né, que pressupõe justamente essa moderação para o legislador. Outro tipo de argumento utilizado é o argumento político, né? A gente ter um parlamento dividido em duas casas permite que a gente abrigue no seio da própria instituição política conflitos ou divisões existentes na sociedade, né? Então a gente tem, por exemplo, um arranjo bicameral para reequilibrar minorias étnicas ou linguísticas, né? Então o parlamento belga funciona dessa maneira, né? E a gente tem aqui dentro o argumento federal, né? A gente vai ter uma casa dentro do parlamento que vai representar de forma igualitária todas as unidades da federação. Então, em grande resumo, essas seriam as duas grandes linhas, os dois grandes argumentos para a gente adotar um arranjo bicameral, né? Isso não exime o bicameralismo de críticas, né? Novamente, traz realmente esse assunto a debate, né? O Brasil é interessante porque a gente adotou os dois modelos bicamerais, as duas razões. A gente nasceu na Constituição Imperial como um bicameralismo de feição aristocrática, né? A gente tinha uma segunda casa que seria uma aristocracia ali para justamente frear os impulsos da Câmara Baixa. Então, a gente tinha o argumento de eficiência e de moderação. Uma vez que é proclamada a República, a gente muda a feição do Senado. Então, o Senado passa a ser a casa de representação paritária dos entes federados, né? Então, a gente tem essa feição até hoje, dentro do nosso parlamento. Eu diria que, por essa razão, o Senado no Brasil
ele constitui uma cláusula pétrea, né? Ele não pode ser mudado por emenda constitucional, justamente porque o sistema federal é protegido pela Constituição. Mas isso não impede que a gente avance nos estudos para ver justamente isso, né? A função que uma segunda casa vai exercer na legislação. Especificamente no nosso trabalho, a gente analisa a revisão que o Senado exerce sobre as medidas provisórias. E aqui um dado interessante, né? As medidas provisórias são matérias de iniciativa do Executivo, né? São editadas, na verdade, pelo Presidente da República, logo começam a tramitar na Câmara, então o Senado sempre vai ter o papel revisor, né? E, além disso, a gente tem a questão temporal, né? Um tempo específico ali para o Congresso concluir a apreciação da matéria, e fatalmente o Senado vai ter um tempo ali menor, porque justamente está no final do processo. Então, um primeiro objetivo da pesquisa é caracterizar esse processo de revisão, né, exercido pelo Senado no tocante às medidas provisórias. Então, nosso recorte temporal foi de 10 anos, a gente analisou de 2012 a 2021, e um primeiro dado pode ser visto nessa tabela, né? E a gente tem esses dados aí como eu mostro para vocês. Um dado que é bem interessante da gente analisar é o número baixíssimo de MPs que são rejeitadas ou perdem a eficácia no âmbito do Senado. A gente está vendo um número aí bem baixo. Então, isso mostra na prática, né, que o Senado tende a aprovar as MPs que venham da Câmara. Então, a gente tem um processo legislativo que é composto ordinariamente pela comissão mista, pela Câmara e pelo Senado. Então, uma vez que a MP já passa pelo filtro da comissão mista e passa pelo filtro da Câmara, ela tem grande chance de ser aprovada pelo Senado. Então, o Senado não se constitui como um veto player no presidencialismo, né? A expressão que a gente utiliza na ciência política. Então, esse é o primeiro dado interessante da gente analisar. O outro dado é o baixíssimo número de MPs alteradas pelo Senado. E aqui a gente sabe que quando o Senado altera uma MP, ela tem que retornar para a Câmara dos Deputados, né? Então, a gente tem aí um número de 22 MPs alteradas no universo de 294, né? Também pouco mais de 7%. Né? Então, isso levanta questionamentos sobre o papel do Senado, né? Seria relevante, seria importante a gente ter uma casa revisora se ela não revisa, né? Se ela altera muito pouco. Então, é um questionamento aí que é levantado a partir desses dados. E, por fim, o último dado interessante é a quantidade expressiva de MPs alteradas no ano de 2021. A gente vê aí que quase a metade das alterações feitas em todo o período, em toda a década, foi feita apenas no ano de 2021. Então, merece uma investigação, né? O que aconteceu nesse ano para ter esse aumento substancial de alterações promovidas pelo Senado. Bom, então, avançando aqui na caracterização, a gente tem a distribuição do prazo disponível para o Senado analisar as MPs. Então, a gente teve esse gráfico aí do tipo box plot, que permite a gente analisar essa dispersão dos dias disponíveis, né? Então, um dado também que chama bastante atenção é o pouco prazo. Então, essa linha preta aí que vocês podem ver na tela, no meio de cada retângulo, representa a média, né? Então, a gente está falando de uma média aí de 20 dias que o Senado tem para analisar. Então, é um período muito baixo, né? E isso inviabiliza que o Senado promova uma alteração e essa alteração volte para a Câmara e a Câmara consiga analisar e apreciar se aceita ou não as alterações promovidas pelo Senado. Então, logo, o fator temporal é um limitador importantíssimo do processo decisório das MPs, e especificamente da atuação do Senado. Então, se a MP chega com menos de 20 dias, a gente já tem fatalmente a inviabilização do emendamento da alteração. Então, o Senado não
consegue alterar, porque a MP não vai poder ser apreciada depois pela Câmara, então o destino dela fatal será a perda de eficácia. Então isso, né, amarra a mão aí dos senadores, e é uma crítica bastante contundente de todos os senadores, né, quando chega uma medida provisória lá no fim do prazo, e não é raro chegar a MPs no último dia do prazo, né, isso acontece bastante, e os senadores reclamam, né, desse papel que eles têm exercido dentro do bicameralismo, e clamam tanto por um envio mais tempestivo por parte da Câmara, quanto pela aprovação de uma PEC, né, a PEC 91, que já está tramitando aí há um bom tempo, né, ela foi apresentada em 2011, foi aprovada, mas teve divergência aí no texto, e o que os senadores querem é ter esse prazo mínimo, né, para que eles possam analisar. Avançando na nossa análise, essa aqui é uma investigação das 10 MPs alteradas em 2021, né, o que traz para a gente um achado muito valioso, né, qual que é? Qual foi a natureza dessas emendas apresentadas pelo Senado em 2021? Foram todas emendas de plenário. Então, explicando melhor para o nosso ouvinte, as emendas à medida provisória são apresentadas todas no prazo inicial da matéria. Então, o presidente edita um MP, nos 6 dias seguintes à edição, todos os parlamentares, seja deputados ou senadores, podem apresentar emendas a essa medida provisória. Essa MP vai tramitar na comissão, vai para a Câmara, vai para o Senado. Mas na Câmara e no Senado não é possível mais apresentar emendas. A gente pode só aproveitar aquelas que a gente apresentou no prazo inicial. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia a gente teve um rito alterado, né, com a chancela do Supremo Tribunal Federal, e nesse rito alterado a gente teve a permissão excepcional para apresentação de emendas nos plenários. A gente chama de emenda de plenário. Então, tanto a Câmara pode apresentar essas emendas, quanto o Senado. Então, isso, no âmbito do processo legislativo, permite uma nova rodada de composição de acordos. Então, a gente fica muito focado, por exemplo, aqui na limitação temporal que o Senado tem, né? O Senado não consegue emendar ou alterar a MP porque ela chega no prazo, no final do prazo. Mas, né, a gente, analisando um pouco melhor, vê que não é bem assim, né? Na verdade, faltam instrumentos legislativos para que o Senado promova alterações. E um desses instrumentos é justamente a emenda de plenário. Então, em 2021, a gente teve essa explosão aí de alterações promovidas pelo Senado, porque a gente teve essa permissão, essa inovação do processo legislativo. Então, isso permite que o Senado consiga, ali na 1/10ª hora, compor acordos, né, da liderança do governo com a oposição, trabalhando em cima de algum texto que veio da Câmara, né? Então, o emenda de plenário consegue consubstanciar tudo isso e levar adiante uma emenda, uma alteração do Senado, né? O que não seria possível ou provável no modelo anterior. Então, isso é um achado interessante da pesquisa que fica aí até como sugestão, né, de alteração aí do processo legislativo, né? Na nossa opinião, a emenda de plenário, ela facilita, né, a composição de acordos, tanto na Câmara quanto no Senado. Bom, e a pesquisa avança, né? A gente buscou, então, mecanismos alternativos de alteração, né? Então, se o Senado não está alterando formalmente a MP, se esse número é baixo, como é que o Senado está exercendo essa função de aprimorar? Então, por meio dessa análise sistemática de processos, né, a gente selecionou alguns casos, né, e analisou mais a fundo essas MPs. E achamos esses 3 mecanismos alternativos de alteração que o Senado tem exercido. O primeiro deles é a emenda de redação, o segundo é a impugnação de matéria estranha, e o terceiro é o compromisso de veto, né? Então, falando bem rapidinho sobre cada um deles, a emenda de redação é uma emenda que, teoricamente, não altera o mérito do dispositivo. Então, essa emenda, se aprovada, ela não enseja o retorno
da matéria à Câmara, ela pode ser enviada diretamente à sanção. Obviamente que é um espaço muito amplo, discricionário, para a própria casa entender o que é uma emenda de redação ou não. Então, em vários casos, a gente pode ver uma extrapolação dessa emenda de redação afetando o mérito e sendo, na prática, uma emenda de mérito, né, para não ensejar o retorno à Câmara. A mesma coisa a impugnação de matéria estranha, né? O Senado consegue, por um mecanismo aí de não admissibilidade de matérias estranhas inseridas pela Câmara, retirar, suprimir partes do texto e mandar a matéria diretamente à sanção. Então, isso também não retorna à Câmara. Então, esses dois mecanismos, eles podem justamente cumprir essa função de aprimorar a legislação, né? Então, a Câmara aprovou um IP com determinado texto e o Senado está, por meio desses dois mecanismos, aprimorando o texto. Por fim, o último, né, e o mais radical, é o compromisso de veto. Também a gente encontrou na nossa pesquisa, que é o quê? É quando o líder do governo, geralmente, faz um compromisso, né, que o governo vai vetar tal ou qual dispositivo. Então, o Senado não tem o que fazer se não aprovar a MP do jeito que ela veio, né, porque não tem tempo para a Câmara apreciar as mudanças. Mas o Senado só aceita aprovar a MP desse jeito se o governo se comprometer a vetar os dispositivos onde há dissenso. Então, esse é um mecanismo relevante que tem acontecido e também tem funcionado na prática como um mecanismo de alterar as MPs que vêm da Câmara. Então, em linhas gerais, essa é a pesquisa, né? A gente mostra esse processo, né, caracteriza o baixo tempo, né, disponível para o Senado analisar. Certamente essa limitação temporal ela influencia, mas ela não diz tudo, né? Então a gente vê que mecanismos inovadores de processo legislativo, por exemplo, como a emenda de plenário, podem facilitar, né, acordos do governo com oposição para aumentar a alteração promovida pelo Senado, e também que mecanismos alternativos, como a emenda de plenário, como a impugnação de matéria estranha, elas têm funcionado na prática, né, como um mecanismo de aprimorar o texto que tem vindo da Câmara. Então, a pesquisa busca justamente caracterizar isso e refletir criticamente, né, e assim contribuir para a gente entender melhor qual que é o papel do Senado no nosso bicameralismo. Rodrigo, para quem não sabe, ele já estuda essa questão das medidas provisórias, do efeito das decisões sobre medidas provisórias no processo legislativo já há algum tempo. Foi objeto do mestrado, não é isso, Rodrigo? E de vários artigos. Tem inclusive um livro do Rodrigo acerca disso. Muito, muito obrigado, Rodrigo. É sempre um prazer ouvi-lo falar sobre medida provisória. Eu vou deixar as perguntas para o final, temos algumas perguntas aqui no chat. Eu quero dizer só à audiência que farei todas ao final das apresentações. Eu vou passar a palavra agora para a última palestrante, Fernanda Dallagnol. Ela vai falar sobre o uso do regime de urgência para os governadores do Rio Grande do Sul de 2003 a 2020. Fernanda, olá. A palavra é sua. Oi, tudo bem? Obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço ao CEFOR e aos organizadores pelo acolhimento da submissão e pela oportunidade de apresentação neste seminário. Sou Fernanda Dallagnol, aluna do mestrado de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui para compartilhar e debater com vocês este tema que é objeto de diversas pesquisas, que é o processo legislativo, a qual é uma das minhas áreas de pesquisa e também de atuação. Pela nossa limitação de tempo e de páginas também, apresento um trecho de uma pesquisa que se iniciou em 2013, que é a avaliação do comportamento dos governadores do Rio Grande do Sul, onde eu monitoro o uso do regime de urgência e, ao contrário dos debatedores anteriores, então específico aqui do estado do Rio Grande do Sul, e o processo, então, da Assembleia Legislativa. Então,
os poderes executivos possuem instrumentos que possibilitam a maior capacidade de decisão e governabilidade. São instrumentos que foram legalmente institucionalizados e que lhe garantem um certo poder de agenda, né, que a gente estuda na ciência política e também em políticas públicas. Na Constituição, o Executivo foi contemplado, então, com alguns poderes legislativos, né, como a iniciativa própria, o pedido de urgência, o poder de veto, a medida provisória, que foi debatida antes pelo Rodrigo, e ainda a possibilidade de formação de gabinete a partir das já conhecidas e pesquisadas coalizões governamentais. Alguns estados têm a previsão do regime de urgência nas suas constituições estaduais, mas não é o caso do Rio Grande do Sul, né? Hoje, o que mais se assemelha a essa tramitação célere, né, de matérias é o regime de urgência previsto aqui na Constituição Estadual, que, embora não tenha força de lei, possui um caráter diferenciado de tramitação, com deliberação em 30 dias e o sobrestamento de pauta em detrimento de outras matérias. A solicitação do regime de urgência no cenário gaúcho pode ser considerada, então, uma regra de estabelecimento de agenda, e o processo adquire, então, o prazo fatal de deliberação, e, neste caso, ou é deliberada a matéria encaminhada em regime de urgência, ou é trancada a pauta, né? E nenhuma outra proposição pode ser apreciada, assim como nos demais estados. O período de avaliação, como vocês podem ver no gráfico, ele é de 2003 a 2020, iniciando em 2013 em função da liberação dos dados pelo site, pelo portal da Assembleia Legislativa. Neste período, então, de tempo, passaram 4 governadores e uma governadora, não citarei nominalmente nenhum deles, mas que depois nos anais vocês podem consultar, que o gráfico vai estar completo, né? O gráfico, então, apresenta o volume de proposições em azul que foram encaminhadas pelos governadores nesses períodos, e em cinza, dentre essas proposições encaminhadas, o volume que foi encaminhado em regime de urgência. Para facilitar a nossa compreensão, então, eu passo para o próximo gráfico. No primeiro período de análise, de 2003 a 2006, o então governador teve uma média de 40% das proposições encaminhadas em regime de urgência. No segundo período, de 2007 a 2010, a então governadora submeteu em média 23% das proposições em regime de urgência. Já no terceiro período, de 2011 a 2014, apresentou o maior volume de encaminhamento de proposições em regime de urgência, totalizando uma média de 84% das proposições encaminhadas com o artigo 62. No quarto período, de 2015 a 2018, essa média, então, foi de 72%, e no quinto período, que é um período avaliado parcialmente, os anos 2019 e 2020, a média foi de 43%. O diferencial nestes períodos, além do volume de projetos encaminhados para a Assembleia Legislativa e também a formação das coalizões na Assembleia Legislativa, é claro, alguns governos não tinham maioria em alguns períodos desses mandatos, também o destaque foi para, como vocês podem ver no gráfico, o período de encaminhamento nos 2 primeiros governadores desse período de avaliação, eles encaminharam o maior volume de proposições em regime de urgência no primeiro ano de mandato. No terceiro e quarto foi no penúltimo ano de mandato. O maior volume de proposições encaminhadas em regime de urgência, com destaque, então, para 2013, onde o volume chegou a 95% de proposições encaminhadas pelo Poder Executivo em regime de urgência para a Assembleia Legislativa. Indo para a conclusão, compreendemos o fato do Poder Executivo legislar, pode-se refletir sobre a limitação da produção legislativa da Assembleia, né, pela limitação das produções legislativas. Porém, quando uma proposição, isso já foi debatido anteriormente, né, da necessidade e da priorização das comissões, principalmente as comissões de mérito também
tanto da Câmara dos Deputados, do Senado, como das Assembleias Legislativas, a importância dessas comissões, né? Quando uma proposição é encaminhada em regime de urgência, ela tem uma tramitação mais célere e, por muitas vezes, ela não passa pela análise das comissões de mérito e, assim, a sociedade perde o seu papel de colaboração legislativa, porque não tem debate nas comissões, né? Também não tem audiências públicas, e o legislativo perde o seu papel de legislar, né, por esse lapso de tempo menor de apreciação das proposições. Fortalecendo, então, o que o professor Abrúcio publicou já em 98, né, que, em geral, as assembleias legislativas estaduais são instituições frágeis, dominadas por um ator central, que é o Poder Executivo. Era isso hoje, muito obrigada pela atenção, foi uma das últimas a apresentar, mas permaneço à disposição. Foi uma das últimas, Fernanda, ou a última, né? Mas nem por isso com menos brilho, tá? Interessante esse ponto que você colocou, não é nem o poder de agenda mesmo, né? É o controle total da agenda pelo Executivo sobre o Legislativo do Rio Grande do Sul, né? Nós temos algumas perguntas aqui da audiência. A Elizabeth, consultora legislativa da Câmara dos Deputados, pergunta a Rodrigo Ribeiro, né, ela diz o seguinte: muitas vezes o Senado é pressionado a não mudar uma proposta para que ela não volte para a Câmara. Isso não é antidemocrático, Rodrigo? Né? Eu tinha feito uma pergunta ao Arthur e ao Ronaldo Quintanilha acerca daquela questão de delegação, se aquilo que o Arthur trouxe, se era uma forma de delegar poderes do todo para o presidente da Câmara, né? A não contestação das medidas provisórias. Eu não sei se você sabe, Arthur, mas a gente tem efeito suspensivo, eu acho que é 95, 7º, 8º do regimento, a gente tem efeito suspensivo, só que ele nunca é pedido. E hoje estaria até fácil de ser solicitado esse efeito suspensivo, apesar do quórum de 1/3, porque as assinaturas seriam colocadas ali nesse regime híbrido, seriam colocadas ali no sistema de deliberação remoto, né? Seria até tranquilo de alcançar o quórum. Eu acho que eles não têm a vontade mesmo, né? Então, fica aquela pergunta inicial, né? Para o Rodrigo, tem essa pergunta que eu li da Elizabeth. Tem uma outra pergunta ainda, Rodrigo. Mesmo com o atual rito pandêmico, eu estou colocando as perguntas ali no chat, viu, gente, para ficar anotado ali, se vocês quiserem acompanhar, fica mais fácil. Mesmo com o rito atual adotado na pandemia para as medidas provisórias, em que a gente não tem comissão mista mais funcionando, o Rodrigo não tem mais o que fazer, está em casa à toa, né, que era secretário de MP, não tem mais comissão de MP, o Rodrigo está em casa, né? Então, mesmo com esse rito, ainda continua o Senado dispondo de um tempo mínimo para apreciar as MPs, ou melhorou isso um pouquinho? E talvez por causa desse maior tempo é que pôde também apresentar as emendas lá em plenário, Rodrigo. Eu não sei se você passou por isso na sua pesquisa. E a outra pergunta ainda para o Rodrigo é se houve uma decisão, acho que quando o Jucá era o principal coordenador das medidas provisórias, eu não lembro da decisão do STF, não sei se foi a DI 5027, acho que a DI 5027 era a emenda Jabuti, né? Mas o Rodrigo é pesquisador disso, eu tenho certeza que tem o número da DI de cabeça. Mesmo com aquela decisão do STF, que condenou o uso de emendas de redação com conteúdo de mérito, elas continuam ocorrendo, Rodrigo? É a pergunta assim, você tem observado, você tem enfrentado essa situação aí? Continua, como diria lá o cantor, continua miúde o uso desse artifício, né? Eu passo a palavra, então, pode ser para a Fernanda, que está mais fresca a apresentação dela, depois para o Rodrigo, depois para o Ronaldo e para o Arthur, para responderem a esses questionamentos. Para a Fernanda não foi feita a pergunta, né? Então, eu vou passar primeiro. Fernanda, a pergunta era a seguinte: eu notei no seu gráfico de 2010 a 2018, né, a média do regime de urgência aí no Rio Grande do Sul, solicitado pelo Executivo,
para suas proposições foi superior a 50%, com picos de 95%, né? Que não é nem mais delegação, viu, o Ronaldo? Isso já é usurpação mesmo. E aí a pergunta é, Fernanda, o Legislativo conseguiu, nesse período, não sei se você se preocupou com isso na sua pesquisa, mas conseguiu, nesse período, aprovar alguma coisa de iniciativa própria ou ficou só preocupado com a agenda do Executivo? E se aprovou alguma coisa de sua iniciativa própria, foi por meio do poder conclusivo? Tem poder conclusivo na sua casa legislativa? E nessas proposições em que o Executivo pediu urgência, já deliberando com prazo diminuto, o Legislativo conseguiu colocar as suas vontades ali, alterou substancialmente as proposições do Executivo, ou ficou como um Legislativo carimbador, para usar aqui uma expressão de Abranches? São essas as perguntas. Eu acho que eu passo a palavra para Fernanda Dallagnol, depois para Rodrigo e depois para Arthur e Ronaldo. Pode ser assim? E, gente, aqui entre nós aqui, nós apresentadores, nós debatedores, está franqueada também a palavra para fazer perguntas um ao outro, tá? Eu sei que as pesquisas de vocês se comunicam e, de repente, surgiu interesse aí. Podem fazer as perguntas aqui ao vivo ou escrever no chat que a gente lê, tá bom? Fernanda. Sim. Então, obrigada pelas perguntas. Neste período, né, desse governador, então, foi utilizado com maior percentual de volume além do maior volume de proposições encaminhadas para o Legislativo, né, comparado aos outros governos, elas foram encaminhadas com aquele pico em 2013 de 95% em regime de urgência. Na Assembleia Legislativa aqui do Estado não tem poder conclusivo das comissões, então elas passam para o plenário, sim. Tiveram aprovações de matérias de origem dos deputados, mas em maioria eram fruto do governo, sim. E houve alterações, mas não da maioria, né? E mais de emendas de plenário, literalmente. Ok. Pelo menos não está ali só carimbando. Participa um pouco da construção das políticas, né? O que não deixa o Legislativo tão a reboque. Rodrigo, as suas 3 perguntas estão aí no chat, para facilitar. Se você quiser, no encadeamento, responder uma atrás da outra, fica à vontade, tá bom? Beleza. A primeira pergunta, né, que eu vou responder diz respeito ao tempo disponível para o Senado agora no período da pandemia, né? E obviamente esse foi o nosso a primeira intuição, né? Se aumentou o número de emendas do Senado em 2021, a nossa ideia era que o tempo fosse maior, né? Mas isso não se concretizou na nossa pesquisa, né? Então a gente viu que mesmo com a pandemia, em 2020 e 2021, a média de tempo disponível para o Senado continua mais ou menos no seu nível histórico, né, de questão de 20 e poucos dias, em média, com grande dispersão desse número, né? Então, a gente teve uma ligeira melhora, né, do período anterior para esse período, para esse biênio, mas ainda assim é uma média baixa, né? Então, a gente não pode falar que foi o tempo que melhorou e logo aumentou o emendamento do Senado em virtude desse tempo de análise, né? O que a gente teve ao longo da história foram acordos informais entre as casas, né? Ou então até imposições unilaterais dos presidentes, né? Então, o presidente Renan Calheiros, em 2013, estipulou um prazo mínimo de 7 dias para pautar as MPs, depois ele reforçou esse prazo. Em 2017 foi o presidente Eunício que colocou um prazo mínimo de 30 dias úteis para receber as MPs, né, embora a gente tenha visto várias exceções. E agora, com o presidente Rodrigo Pacheco, a gente não teve essa imposição formal de prazo, né, mas a gente teve um diálogo entre os dois presidentes, né? Ainda assim, né, respondendo aqui de forma resumida, a gente não teve nenhuma alteração significativa nesse período de análise do Senado, mesmo com o rito pandêmico, né? Com relação
a decisão do STF condenando emendas de redação, né? Isso aconteceu na MP 759, relator o senador Romero Jucá, né, onde foram aprovadas 8 emendas de redação, e um partido entrou com mandado de segurança no Supremo, né? A MP já tinha sido remetida à sanção presidencial, e o Supremo mandou voltar para a Câmara, né? Falou que as emendas de redação não seriam de redação, mas de mérito, logo precisariam passar de novo pela Câmara, e deu um prazo adicional aí de 10 dias para a Câmara analisar essas emendas, né? Essas emendas foram todas acatadas pela Câmara, mas teve esse julgado aí emblemático, né? Então, se isso ocorre ainda, ocorre, né? Porque a gente tem um critério bastante discricionário, né? Então, um exemplo de uma alteração que a gente viu agora, recentemente, na nossa pesquisa, né? O programa, se eu não me engano, o Auxílio Brasil mesmo, né? Aí ele veio um texto da Câmara falando que o benefício ia ser pago por uma instituição financeira federal. E a emenda de redação tirava a instituição financeira federal para agente pagador. Então eu deixo para vocês aí analisarem se isso é uma emenda de redação ou de mérito, né? Então são questões desse nível, né, que tem essa margem de discricionariedade, né? E tanto na emenda de redação quanto na impugnação de matéria estranha, né? Isso até o Nivaldo vai lembrar do ano passado, quando teve um pequeno embate aí entre os presidentes da Câmara e do Senado, né? Quando o Senado considerou que uma matéria era estranha, né? E cortou, e aí essa matéria voltou para a Câmara e a Câmara recolocou no texto, né? E aí teve um pequeno mal-estar ali entre os presidentes, né? Novamente porque são questões discricionárias. E com relação à pergunta da Elizabeth, né, uma excelente pergunta, ela diz dessa pressão que o Senado tem para não alterar uma proposta, né, se isso seria antidemocrático. Eu não vejo como antidemocrático, mas como parte do jogo bicameral, né, por isso que a gente iniciou nossa pesquisa falando de bicameralismo, né. Então, quando a gente tem duas casas, a gente tem um jogo complexo para aprovar uma legislação, né. Então, eventualmente, os interesses de uma casa já foram atendidos por antecipação na primeira casa, então a gente não pode desconsiderar isso, e pode acontecer no nosso processo decisório, e a gente tem um argumento muito plausível, que é político, né? A gente teve uma grande mobilização, por exemplo, na Câmara, que tem extremos ideológicos mais acentuados do que no Senado. A gente tem um maior número de parlamentares, de partidos, né, de representações de interesse. Então, a gente teve uma grande costura política para aprovar um texto. Então, quando esse texto chega no Senado, ele já está com toda essa carga, né? Então, o Senado alterar substancialmente isso, voltar para a Câmara, não seria interessante do ponto de vista político, né? Até tem um autor bem famoso aí na ciência política, é o John Kindle, né, que ele analisa justamente a formação de agenda. Ele entrevista vários parlamentares do Congresso americano para justamente tentar entender como que as coisas entram ou saem da pauta, né? E aí, em uma dada entrevista, ele pergunta, né, e esse tema, por que vocês não debatem de novo? E o parlamentar diz, não, isso aí a gente já aprovou, a gente não quer mais ouvir falar disso. Então, uma vez que a Câmara aprova, é meio que dado por encerrado, né? Então, eu falei para vocês de emendamento em medida provisória, mas isso acontece também em todos os outros projetos, né? PECs, né? Isso aconteceu na reforma trabalhista em 2017, né? Então, foram meses de negociação na Câmara, greve e tudo. Quando você aprovou o texto, o Senado aprovou exatamente o mesmo texto. Não fez emenda, mas fez o que eu apontei na pesquisa, compromisso de veto. Então, o Senado só aceitou aprovar a reforma trabalhista naqueles termos, né, desde que o governo vetasse vários pontos, e isso foi o que de fato aconteceu. Então, acaba sendo uma saída política, né? O Senado aprimora a legislação, né, vira uma casa que barra mudanças muito contrárias aos seus interesses, e não reabre esse processo decisório na Câmara, porque seria muito desgastante aí para o nosso sistema político. Então, eu vejo mais dessa forma aí, dentro desse jogo complexo do nosso bicameralismo.
Bom, acho que agora a Elizabeth está satisfeita, mas está aberta, Elizabeth, se você quiser um complemento dessa resposta, pode nos perguntar novamente, estamos aqui. Eu passo a palavra para o Arthur e para o Quintanilha para debaterem aí acerca dessa questão dos deputados. Delegação. Dos deputados abrirem mão da sua prerrogativa de questionar as interpretações feitas pelo presidente da Câmara e até pelo presidente do Senado, às vezes um pouco fora dos limites do que está escrito. Se isso é uma delegação, o que vocês entendem com isso? Vou começar aqui, Arthur. Pode começar. Então, o trabalho, assim, que o Arthur apresentou, né, é muito interessante, porque você olhar o regimento sobre outra perspectiva, né, que a área que ele atua, que ele está fazendo o mestrado, a pesquisa dele, que a área jurídica, como o Nivaldo falou, né, até os termos que a ciência política emprega são diferentes. Então, quando eu cheguei na Câmara em 2013, eu li lá o regimento, tinha uns prazos para o relator fazer o relatório, tinha um prazo para a comissão julgar dentro de cada uma das tramitações, né? Tanto prioridade, ordinária, urgente. E eu cheguei na comissão e perguntei assim, espera aí, aqui está falando 10 sessões, mas já tem 50. Então, o prazo está lá, entendeu? Tem um dia que o presidente da comissão vai chegar e vai cobrar, mas o prazo é meramente indicativo, sabe? Dentro do regimento, né? Então, eu acho que há essa delegação interna lá para poder desenvolver os trabalhos, senão não vai conseguir fazer, né? No nosso texto lá, Nivaldo, a gente cita lá a criação do Colégio de Líderes, né, que foi o Nelson Jobim que comenta muito, que durante a Constituinte, há vários relatos, né, que não estava conseguindo chegar a texto nenhum, né, porque eram dezenas de parlamentares discutindo, a sociedade civil trazendo ideias, né, vários influências, e não se chegava a nada. Então, a partir do momento que começou a funcionar, ele conta, né, tem até gravado isso do Nelson Jobim, tem também textos lá no Cefor, pessoas que pesquisaram isso, né, Baldoni, acho que é o nome da menina lá que pesquisou, ela chegou à conclusão que, a partir do momento que se juntou 15 líderes lá, 10 líderes na época, não sei, e montou aquelas pessoas, falou assim, as ideias são essas, as propostas são essas, a gente tem que ir nessa direção. A partir que houve essa reunião, que passou a sair um texto ali da Constituição de 88, senão muitos dizem que não chegaria ao texto, né? E aí há vários exemplos, sabe, Arthur, lá dentro da Câmara, o regimento, não sei se você chegou a olhar, o regimento tem uma hora lá que ele cobra das comissões permanentes, sabe? Que elas façam que haja um regulamento para as comissões permanentes. Isso está lá desde o início, e as comissões não conseguem fazer um regulamento para elas, né? É lenda urbana. O Nivaldo, que é secretário, né, sabe que há um esforço, às vezes até dos servidores. Eu já vi grupos de trabalho, né, tentar chegar a um texto mínimo para tentar dar racionalidade ao processo, eficiência, mas isso aí envolve vários atores, envolve perda de poder de um lado. Se ele hoje não é presidente da comissão, ele pode ser o presidente na próxima, então ele não quer, quando ele for presidente, que ele seja submetido a determinadas regras, ele quer que ele tenha a liberdade que o presidente lá atual tenha, né? Então, é outra visão muito, muito interessante você trazer essa visão sua lá da área jurídica, né? Então, até eu lembrei quando você estava apresentando, não sei se você chegou a ver, mas em 2021 foi uma das maiores alterações no regimento interno da Câmara, uma resolução que, né, foi um pouco criticado de um lado, mas houve uma racionalidade muito grande, acho que o processo ganhou muita eficiência, sabe? Se pensava assim, a sessão tem duração de tantas horas, meu Deus, vai acabar a sessão, temos que prorrogar. Agora não, agora o presidente comanda a sessão, vai acabar quando acabar a matéria que está sendo deliberada, né? Aí a minoria, né, o pessoal que está na oposição reclama, porque isso, de alguma forma, tira um pouco de instrumento de obstrução,
mas parece que deu muito certo essa alteração que ocorreu agora, recente, em 2021, né? Então, e aí eu falo isso para o seguinte, isso aí surgiu de um grupo de trabalho lá, tem um deputado, Eli Borges, que veio de Tocantins, e ele falou que o regimento da Assembleia de Tocantins era melhor que o da Câmara, e ele foi um dos autores do projeto, e depois disso ele encabeçou outro grupo de trabalho para levar aprimoramentos para o regimento, entendeu? Seria interessante depois tentar encontrar esse trabalho, né, na Câmara lá. Talvez você possa levar também ideias, né, e olhar o que o pessoal discutiu. Teve servidores que participaram, né? O Fábio, o Nivaldo conhece bem, o Fabinho Almeida lá, que dá aula de regimento e está há muito tempo na Câmara, era um dos coordenadores. Então, quando você estava falando do regimento, eu lembrei desse grupo de trabalho. Depois a gente pode até trocar ideia. Então, assim, acho que a delegação existe para dar prosseguimento ao... chegar a um fim, sabe? Daquilo, né? Passa aí para você aí. Olha, sem delegação, trabalho nenhum funcionaria na Câmara dos Deputados. Seria um caos completo. Trazendo a visão da área jurídica, e aí pegando até a questão dos prazos que você bem colocou, Ronaldo, no Código de Processo Civil, por exemplo, consta que o juiz tem que dar sentença em 30 dias. O que a gente sabe que é um prazo completamente inexequível. E a mesma coisa para o processo legislativo. Não é do dia para a noite que um texto vai ser construído e um texto qualitativo vai ser construído. Você precisa de mecanismos de delegação até para racionalizar os trabalhos e para permitir que o processo legislativo tenha um resultado positivo. No processo legislativo, pouco importa a quantidade, importa a qualidade. Quantidade é até um problema. A gente vê um número muito expressivo de normas sendo aprovadas, mas normas que qualitativamente não teriam um grande significado. Seria melhor ter uma norma com uma grande expressão do que várias normas com significado, normas muito mais simbólicas do que dotadas de um conteúdo efetivo. Então, assim, a meu ver, você tem delegação é um fato. Ela é necessária por uma questão de operacionalização de trabalhos e por uma questão de operacionalização do regimento. Só que, ao mesmo tempo, você precisa garantir um mínimo de segurança jurídica para quem está do outro lado da oposição. Então, essa reforma que foi feita em 2021, que eu achei uma reforma sensacional, você realmente tinha mecanismos ali que eram anacrônicos para um processo legislativo do século XXI. Muito se criticou, o fim do kit obstrução. Tudo bem, acabou o kit obstrução. Trabalhem com o que existe e usem qualitativamente o que existe. É possível aprimorar o processo legislativo trazendo instrumentos qualitativos em vez de instrumentos puramente quantitativos. O Nivaldo até mencionou a questão do prazo, do efeito suspensivo, porque você tem no 95, parágrafo 8º, se eu não me engano, ou parágrafo 10º, o efeito suspensivo, mas que ele é deliberado em plenário. E aí a minha proposta seria, ao contrário, você atribui automaticamente e joga para a comissão derrubar ou não o efeito suspensivo, porque você obriga a apreciação do recurso. Jogando para o plenário, apreciar ou não se vai ter efeito suspensivo ou não, você cria um cenário que, bom, o recurso, em regra, ele não tem efeito suspensivo. Então, em regra, não tendo efeito suspensivo, o presidente, em outra delegação, ele simplesmente segura a votação. Ele cria uma delegação que é muito favorável. Então, assim, trazendo uma visão muito jurídica, você precisa equilibrar um pouco a delegação necessária para racionalizar trabalhos com um grau de segurança e instabilidade jurídica. Até pelo que você falou. Muitas vezes quem está na oposição hoje, amanhã vai ser presidente da Câmara, mas o contrário também é verdadeiro. Quem hoje é presidente, amanhã pode estar do lado da oposição ou pode estar do lado do governo numa medida que talvez, para o interesse da base particular daquele parlamentar, não seja tão favorável. Então, chegando no meio termo, você consegue ter vamos dizer assim, um equilíbrio necessário para uma melhor racionalização dos trabalhos legislativos e para um processo legislativo mais qualitativo também. O que evita também a judicialização posterior. Depois que virar norma, você tem uma ADI correndo risco daquela norma ser derrubada. E todo um trabalho ter sido em vão. Muito boa as respostas. Nos chegam aqui outro grupo de perguntas.
acho que ainda temos tempo, né? Para Ive, no seu trabalho você colocou que os presidentes da comissão do Senado, lá da Comissão de Infraestrutura, são notadamente homens brancos, nordestinos, 50 anos, não é isso? Como presidente e vice-presidente. E que 25% dos membros dessa comissão, ao longo desse período que você estudou, são sempre do MDB. É possível ligar essa composição e essa preferência dos parlamentares com alguma bandeira do partido, no caso do MDB, ou com algum interesse econômico da região Nordeste? Para o Bruno Marques. Bruno, você consegue fazer uma prospecção da eleição vindoura, daqui a 9 dias, se com esse fundo de quase 5 bilhões e também as emendas de relator RP9, que foram destinadas para que os atuais detentores de mandato pudessem encaminhar aos seus redutos, você entende que o autofinanciamento ainda será importante? Será que dá para antever isso com a sua pesquisa? E aí depois tem um outro grupo de perguntas aqui para esses colegas que já responderam, mas eu vou passar a palavra agora para a Ive e para o Bruno para essas duas perguntas que foram feitas. Ive, com você a palavra. Ok. De fato, o que a gente percebe é que há um interesse desses parlamentares, né, na temática da comissão, esses parlamentares que estão ligados a esses partidos, e assim, a participação do MDB, do PMDB, né, dentro da composição da comissão, ela não é só na composição da comissão. Na própria atuação, tanto na relatoria quanto na proposição da temática da Comissão de Infraestrutura, é frequente. A gente tem uma oscilação, né? São os dados que eu não trouxe nesse recorte, né, dessa pesquisa, mas a atuação legislativa do partido em si é algo muito frequente. Eu ainda não coloquei, né, ainda não passei para essa fase dentro da pesquisa, mas tentar fazer uma análise, inclusive, distributivista dentro da CI, eu acredito que seria muito cabível, mas ainda não é algo que eu foquei. No caso do regionalismo, né, do interesse das políticas da questão regional, a gente tem duas questões que ainda não foi investigada dentro da pesquisa. Se seria um interesse específico nas políticas, né, na questão econômica, nas próprias pesquisas, na própria política, né, nas próprias políticas públicas, ou se também é uma questão do próprio reflexo da composição do plenário. A gente tem essas duas questões, mas de fato a gente percebe um interesse muito grande, inclusive quando a gente olha a perspectiva de outras comissões, a gente vê que a CI em si, ela tem uma composição muito grande desses parlamentares dessas duas regiões, Norte e Nordeste, no caso. Bom, é isso, espero que tenha esclarecido, fico à disposição. Bruno, com você a palavra. Não, obrigado pela pergunta. Eu acho que o pleito desse ano vai ser talvez o mais caro da história, né? Se a gente considerar fundo partidário, emendas de relator e outras políticas que foram feitas aí. Mas em contas oficiais, talvez chegue perto do que era em 2014, com esse fundão, né, de mais de 5 bilhões de reais, o que é uma coisa que não teria uma justificativa técnica, né, por mais que eu defenda recursos públicos em campanha, são necessários, até historicamente, né, para a gente ter uma maior profissionalização da atividade política, né, que isso é importante. Os colegas também demonstram isso ao longo dos trabalhos aqui na mesa. Não tem uma justificativa técnica para esse valor, né. Sobre o autofinanciamento, o que eu tentei demonstrar na tese é que, na verdade, o autofinanciamento nunca foi uma fonte tão importante para as campanhas eleitorais. É porque ele é muito desigualmente distribuído. Como todas as fontes de financiamento no Brasil são desigualmente distribuídas, o autofinanciamento é mais desigualmente distribuído. Ou seja, a gente tem pouquíssimos candidatos que são, de fato, competitivos, se valendo do próprio patrimônio e renda para disputar a eleição, né? Então, já existia essa questão antes, né,
mas com algumas vitórias específicas de candidatos se tornou um tema importante para os legisladores, para as legisladoras. E com essa alteração dos 10%, né, provavelmente, então, se ele já tinha uma influência, porque gerava em torno de 10% do total de recursos das campanhas, era do autofinanciamento, só que era muito desigualmente distribuído, né? Como a regra mudou, né, 10% agora do teto, né, provavelmente a gente vai ter também menos, digamos assim, protagonismo do autofinanciamento na eleição. Muito obrigado, Bruno. Rodrigo, a audiência pergunta o nome daquele autor que você citou, que trata de formação de agenda. Pode repetir o nome para a gente, por favor, para que anotemos? Sim, o nome é John Kingdon. John Kingdon. Isso. O livro é Agendas, Alternatives and Public Policies. Okay. É um livro bem interessante de ler, né, que traz esse trabalho aí sobre a formação de agenda. Uhum. Nos é perguntado aqui sobre acerca do papel das consultorias na Câmara, no Senado, na Assembleia do Rio Grande do Sul, para a qualidade do trabalho legislativo, né? Considerando aí, por exemplo, que medidas provisórias são sempre apreciadas assodadamente, e como Fernanda Dallagnol nos trouxe aqui, lá no Rio Grande do Sul, chega a ter pico de 95% das proposições do Executivo sendo analisadas sob o regime de urgência, que a gente sabe, como a própria Fernanda trouxe, tira a prerrogativa das comissões de analisarem as proposições, tira a participação da sociedade e também diminui bastante o tempo de tramitação, né? Porque é um regime de urgência, lógico, né? Então, como é que fica o papel das consultorias? Consegue ainda contribuir efetivamente para a construção das políticas públicas, para a formação de uma boa lei? É a pergunta aqui, eu creio que seja da Elizabeth também. Rodrigo, Fernanda, ou quem mais quiser responder, fiquem à vontade, tá? Então, certamente o corpo de consultores da Câmara e do Senado contribui, né, para a gente ter uma boa técnica legislativa, mas muitas vezes não são suficientes, né, porque a gente tem justamente essas leis aprovadas aí no calor do momento, né? Então, até sugiro que o ouvinte possa ver a última emenda constitucional aprovada pelo Senado, né? Foi aquela do estado de emergência, né? Da questão da distribuição de recursos aí para os caminhoneiros. Vocês analisem a sessão do Senado, onde o texto é escrito no decorrer da sessão. Então, você não tinha um texto que foi apresentado e debatido e votado. O texto foi construído ali, obviamente com o auxílio de consultores e assessores, né? Mas, eventualmente, a gente pode ter um erro, algum furo, né? Então, esse foi só um exemplo de como, muitas vezes, ou se não a grande maioria das leis, de como elas são feitas, né? Justamente nesse calor do momento que inviabiliza a gente ter toda esses cuidados, né, para fazer uma boa lei. Quer nos falar, Fernanda, da sua percepção na Assembleia do Legislativo do seu estado? Sim, só para complementar, aqui no Rio Grande do Sul, essa figura que existe no Congresso, ela não tem, ela está mais vinculada às bancadas partidárias, né? Não existe essa figura técnica isenta para parecer legislativo, né? Ok. Quintanilha, Ronaldo. Não é nem sobre a consultoria que o Rodrigo já falou da importância, né? Na Câmara e no Senado possui o corpo técnico, são duas, né? Tanto da área legislativa quanto da área de orçamento e fiscalização, são duas áreas diferentes, tanto no Senado como na Câmara, elas atuam. E é importante que são pessoas especializadas, capacitadas, né, que se aprofundam no tema. O que eu queria comentar, acho que com o Rodrigo também, mas tem a ver com, de forma geral, sobre essa parte do bicameral, a Ives falou, né, do bicameralismo,
Tem outra temática que eu também estudei recentemente com um colega e submetemos um texto a uma revista também, é sobre adequação orçamentária e financeira. Não sei se é de afinidade de todos, né? Mas, por exemplo, esse projeto atual aí, que é o único que está sendo falado, né? Que é o piso da enfermagem, né? Passou pela Câmara e Senado sem a fonte de custeio, né? De onde vai vir o recurso, né? Para fazer frente à despesa. E a LRF já exigia isso com o teto de gastos. Isso foi colocado na Constituição Federal, que ao se criar uma nova despesa, você tem que dizer de onde você vai tirar o recurso, ou você vai diminuir a despesa, ou você vai aumentar a receita. E nesse ponto, eu acredito, durante o levantamento, são pouquíssimos os projetos. A gente pegou uma amostra de 2019, dos primeiros anos das 3 legislaturas, praticamente os projetos não vêm acompanhados ali de memória de cálculo, tanto de oriundo do Poder Executivo quanto do próprio Legislativo, né? Mas, nesse ponto, eu achava que o Senado, né, como nesse sistema bicameral, o Senado, com 8 anos de mandato, representação, né, das unidades federativas, menos suscetível à pressão, o Senado poderia, talvez, atuar mais e bloquear esse tipo de proposição, sabe? Essa é uma ideia que eu visualizei, assim, né? E não acontece, né? O projeto, a Câmara aprova o projeto, passa pela comissão que deveria trazer essas informações sobre finanças e tributação e vai para o Senado, aprova no Senado, volta para a Câmara às vezes, aprova, vai para o Poder Executivo, e aí quem tem que se pronunciar é o STF ou o Tribunal de Contas da União, como ocorreu com o abono de uma determinada carreira aí. Eles queriam abono de qualquer forma, entrou o abono, só que ninguém disse de onde sairia o recurso para pagar o abono, né? E o TCU disse que a lei teria validade, mas não teria eficácia, enquanto não fosse demonstrada a fonte de custeio. São as coisas que, né, que tem a ver o TCU com... Né, isso tinha que ter sido resolvido dentro do Congresso, né? E eu achava que nesse jogo entre as duas casas, né, o Senado poderia participar com mais rigor, né, nesse tipo de proposição, né? Só assim uma reflexão, assim, falando do bicameralismo aí. Perfeito. Alguém quer comentar o posicionamento do Ronaldo? Se não, eu vou passar para uma última pergunta aqui. Acho que temos um tempinho. Posso fazer só um breve comentário em cima do posicionamento do Ronaldo? À vontade. Prometo ser brevíssimo. A importância do que o Ronaldo falou na linha de você fortalecer as estruturas internas do Poder Legislativo, de dar efetividade ao que as comissões realmente fazem. Você tem que mandar, às vezes, para o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem menos, idealmente, né, o corpo técnico que poderia dizer de onde vai vir a fonte de custeio, e precisa vir o Supremo suspender uma norma porque não tem custeio. Uma comissão de finanças e tributação que tivesse efetividade, ela poderia resolver esse problema, mas você cai de novo em delegações e em questões políticas internas. Às vezes a culpa é do secretário, né, também. Opa, principalmente os secretários lá de medida provisória, viu? Lá é que não tem controle de orçamento, coisa alguma. Bom, eu tinha mais uma pergunta aqui. Eu vou pedir para a organização enviar essas perguntas depois para os participantes e ver se eles respondem por e-mail a posteriori, porque o nosso tempo está se encerrando, né? Eu quero fazer aqui, trazer meus parabéns a essa banca. Como o Ronaldo colocou na fala dele, eu também sou veterano em jornadas de pesquisa e extensão do CEFOR, já participei de várias, às vezes como mediador, às vezes como autor de pesquisas, né, trazendo meus relatos, e a qualidade dessa banca é notável, a qualidade dessa mesa é notável, né? Nós temos trabalhos aqui feitos em profundidade. Eu agradeço muito a oportunidade de aprender tanto com vocês, de vocês compartilharem aqui com a gente
esses conhecimentos oferidos nas pesquisas. Eu queria, não sei se dá tempo, mas eu queria ouvir do Arthur, da Ive, do Bruno, da Fernanda, né, o que os motivaram para vir aqui. O Arthur colocou no início, né, que lá na faculdade dele não se fala de processo legislativo, sendo que isso é fulcral, isso é o núcleo tanto da democracia, né, como do Estado de Direito, né, fazer leis, e isso não é abordado nas faculdades. O centro de pesquisa do estudo legislativo mais próximo aqui, mais atuante, está lá em Minas, a UNB agora, que a Universidade de Brasília agora que começa a despertar para isso, e se não fosse o CEFOR e o Interleges, né, a Escola do Senado, a gente ficaria carente de estudos acerca do legislativo. Então, eu quero parabenizar vocês, deixando aqui essa provocação final, porque que é que o Arthur, o Bruno, a Ive e a Fernanda se afeiçoaram a esse tema. E agradecer imensamente à Câmara dos Deputados, por meio do CEFOR, que nos propicia esse momento único, com essa estrutura e essa profissionalização enorme. Muito obrigado, e a palavra final está com vocês, para dizer vocês aí o que os motiva a vir e a continuar com a gente estudando o legislativo. Não pergunto para o Rodrigo nem para o Ronaldo, porque eles já já têm o legislativo no sangue, não tem mais sangue nas veias, né? Corre legislativo. Eu posso começar. Muito oportuno a gente participar destes debates para a maturidade da nossa pesquisa, né? E saio daqui com vários insights para continuar, porque eu acho que é algo que a gente pode aplicar com todos os governos, né, e aprofundar ainda mais. Muito obrigada, Nivaldo, pela condução e aos colegas debatedores. Valeu. Ive. Bom, né, essa motivação vem justamente dessa carência, assim. Aqui no estado no estado do Pará a gente tem uma certa carência desses estudos legislativos, inclusive na Universidade Federal do Pará, que é algo muito recente, né? A gente vem de 2017, 2018, só com essa frequência maior dos estudos do processo legislativo, sabe? Então, assim, foi algo que me despertou uma curiosidade muito grande. Então, eu agradeço muito, né, pela oportunidade da participação, de também conhecer um pouco do trabalho dos colegas que estão aí no Brasil, aqui no Norte. Então, assim, é algo fundamental, que eu agradeço demais, assim, a oportunidade, e saio daqui com muitos questionamentos também e com muitos bons direcionamentos, assim, para pesquisas futuras. Agradeço a organização, né, ao professor Nivaldo pela moderação da mesa, e é isso. Bruno? Bom, eu também agradeço, Nivaldo, pela moderação, o CEFOR aqui pelo evento e pelo aceite do trabalho, né? Parabéns aos colegas, às colegas pelos trabalhos apresentados. E eu acho que o legislativo acho que merece mais estudos, né, do que a gente, de fato, aí, nos últimos anos tem se mostrado cada vez mais importante a gente entender como o legislativo opera, né, enfim. E é um tema também que me interessou, assim, desde o início da graduação. Então, já participei também do simpósio do CEFOR, então também é uma excelente oportunidade, assim, para discutir e ver o que os colegas estão fazendo. Obrigado. Obrigado a você, Bruno. Arthur, no seu último minuto. Obrigado a todos. Agradeço muito ao professor Nivaldo, a todos os colegas, e o que me motivou a estar aqui sempre estudei processo legislativo, sempre vi que na USP, na faculdade onde eu fiz graduação, faço mestrado, tema muito incipiente ainda, pouca gente disposta a estudar processo legislativo. Tomei contato quando publiquei na revista do programa de pós-graduação da Câmara, alguns anos atrás, e vi essa oportunidade como oportunidade de ouro, abracei e levo muitas reflexões para casa. Obrigado. A gente que agradece também a Áquila por estar aqui como intérprete, né, de Libras. Agradeço novamente ao CEFOR pela oportunidade e encerramos aqui a nossa banca e o evento com muita glória. Obrigado a vocês todos.